Sejam bem-vindos, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, recorrente também nas provas de concursos públicos. Sabe o que nós vamos falar hoje? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conceito de comunicação. O que é comunicação? Como é que a comunicação funciona? Que elementos estão envolvidos aí com essa comunicação? Beleza? E para a gente começar, vou fazer algumas perguntinhas para vocês. O que significa comunicação? Se eu perguntasse, se vocês estiverem aqui comigo, estivessem na minha frente, e eu perguntasse para vocês, gente, o que é comunicação? O que vocês iriam me responder? Gente, segunda perguntinha. Será que todos os seres vivos conseguem estabelecer comunicação ou somente nós, seres humanos? O que vocês responderiam diante disso? Para a gente adiantar, então, quando eu penso em comunicação, eu tenho que lembrar que essa palavra comunicação, ela vem lá do latim comunicare, tá? E significa estar em comum, tá bom? Ou seja, é você ter uma certa convivência, uma certa comunhão e conseguir ali interagir com outros seres ou com outras pessoas, tá bom? Quando eu penso em comunicação, eu preciso lembrar de interação. Podem anotar no caderno de vocês. Comunicação é um processo de interação que é feito ali, realizado entre seres, tá? E essa interação, esse processo, ele pode ser desenvolvido por diferentes maneiras, tá? Por gestos, por expressões faciais, né? Por palavras, por símbolos e assim por diante. O que a gente pretende quando a gente entra em um processo de comunicação? Influenciar ali no comportamento da outra pessoa, ou pelo menos fazer esse outro ser saber ali, né, entender aquilo que você está querendo expressar. Isso é comunicação, tá bom? Segunda perguntinha que eu deixei para vocês, se somente nós, enquanto seres humanos, somos capazes aí de realizar a comunicação? Não. Todos os outros seres, eles conseguem também se comunicar. Por quê? Porque quando eu falo em comunicação, eu não estou falando só de palavras, tá bom? Então, os outros seres, com as possibilidades que eles têm, com os gestos lá, de alguma forma, eles conseguem também se comunicar, tá bom? Partindo desse pressuposto, então, dá uma olhadinha no slide, só para vocês entenderem direitinho. Quando eu falo em comunicação, eu estou falando de um processo. Olha só, gente, quem que está envolvido nesse meu processo? Primeiro, gente, eu tenho um emissor. Esse emissor, ele codifica a minha mensagem. O que significa isso? Gente, o emissor é aquela pessoa que vai, então, enviar a mensagem. Mas essa mensagem, ela vai ter que ser transmitida de alguma forma. Por palavras, gestos e tudo mais. Isso é codificar, então, essa mensagem. Então, eu tenho um emissor, eu tenho um código e eu tenho uma mensagem que vai ser transmitida. Para quem? Para quem que eu vou transmitir essa mensagem? Ou para quem que esse emissor vai transmitir essa mensagem? Ele vai transmitir essa mensagem para um receptor, tá? Por exemplo, neste momento aqui, quem é a emissora da mensagem? Eu que estou falando o tempo inteiro para vocês, não é isso? Quem são os receptores dessa mensagem? Vocês que estão aí do outro lado me assistindo, tá bom? E aí, gente, tenho emissor, eu. O que eu tenho mais? Código, língua portuguesa, que eu estou utilizando aqui. Tem um veículo, né, que são os meios digitais que a gente está utilizando agora, que eu chamo de canal. Tenho vocês aí do outro lado, né? Eu estou conversando com vocês sobre um assunto, não é isso? A gente está em um contexto e eu estou explicando para vocês sobre um assunto. E isso também está relacionado a esse processo de comunicação. E por fim, o que pode acontecer? Vocês podem ou não entender esse assunto que eu estou falando para vocês, não é isso? Vocês podem entender tudo ou podem não entender nada. E isso está relacionado a um feedback que vocês podem me dar, então, para a gente entender todo esse processo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Anotem aí. Comunicação, processo de interação entre seres.
que pode ser desenvolvido por diferentes formas, tá bom? Quando eu penso em comunicação, eu preciso lembrar que existem elementos que estão relacionados a essa comunicação. Quais são os elementos? Anotem aí no caderno de vocês. Primeiro elemento da comunicação, emissor. Primeiro elemento da comunicação é o emissor. O que significa isso? Aquele que codifica e envia a mensagem. Isso é o emissor, tá bom? Além do emissor da mensagem, né, que é o primeiro elemento da comunicação, nós temos aí o receptor. Vocês podem colocar o receptor como segundo elemento da comunicação. Quem que é o receptor? Receptor é aquele que recebe aquela informação ou aquela mensagem. Neste contexto que nós estamos aqui, o receptor ou os receptores são vocês, tá bom? Podem colocar isso daí. Terceiro elemento da comunicação, mensagem. Terceiro elemento da comunicação é a mensagem. O que eu tenho que entender por mensagem? Tudo aquilo que efetivamente sai do receptor, do emissor e chega no receptor. Isso é mensagem. Tá bom? Por exemplo, se eu estiver fazendo mímica, todas as mímicas que eu fizer aqui, que efetivamente eu fizer, é a mensagem. Como eu estou conversando com vocês, tudo que sai da minha boca, né? Tudo isso que está saindo é considerado mensagem, tá bom? Quarto elemento da comunicação, nós temos o código, tá bom? Gente, muito comum as pessoas confundirem mensagem, código e canal. Nunca mais vocês podem confundir isso daí, tá certo? O que seria o código? Chamo de código da comunicação o instrumento que eu me aproprio ou que eu utilizo. Por exemplo, língua portuguesa, né? A língua portuguesa, ela pode ser um código. O que mais que pode ser considerado código? As imagens também podem ser consideradas código, tá bom? O que mais que pode ser código? Os gestos, a maneira que eu gesticulo também pode ser considerado aí código, tá bom? Tudo isso entra dentro desse conceito de código, ou seja, o instrumento que eu utilizo, que eu escolho para enviar essa mensagem. Qual que é a diferença? Gente, nesse momento, aqui no nosso contexto, na maioria do tempo eu estou utilizando a língua portuguesa. Esse é o meu código. Mas eu tenho várias coisas dentro da língua portuguesa. Aquilo que efetivamente eu escolho para enviar para vocês, aquilo que sai de mim e efetivamente chega até vocês, eu chamo de mensagem, tá bom? E o que seria o canal? Canal de comunicação. Gente, o canal de comunicação, anotem aí, é o veículo. Canal de comunicação é um veículo. Por exemplo, a folha de papel pode ser um veículo ou pode ser um canal da comunicação. O aparelho celular pode ser um canal de comunicação. O notebook, o computador pode ser o canal de comunicação, tá bom? Então é o veículo, é aquilo que eu utilizo para que a minha mensagem saia de mim e chegue até vocês. Quando a gente está todo mundo no mesmo contexto e a pessoa está só falando, conversando, ali o próprio ar e as ondas sonoras são os canais de comunicação, tá bom? E o último elemento da comunicação que nós temos é chamado de referente. Aí é muito comum as pessoas confundirem referente com mensagem. Cuidado! Quando eu falo em referente, eu estou falando sobre o assunto, o contexto, tá? Sobre o qual nós estamos conversando, tá bom? Pra gente sintetizar isso, vamos pensar agora neste momento, nesse processo de interação que nós estamos, quais são todos os elementos. Emissor, eu, professora. Receptores, vocês que estão estudando aí, me aguentando, né, há tanto tempo. Mensagem, tudo que efetivamente está saindo aqui da minha boca está chegando até vocês. Creio eu que não tem nenhum conceito errado, por exemplo, na minha mensagem. Não vou me arrepender de tudo que efetivamente está saindo de mim chegando até vocês. Código, na maioria do tempo, a língua portuguesa, né? Estou utilizando gestos também, mas o principal é a língua portuguesa. O canal,
o computador de vocês. Para mim aqui é uma câmera, para vocês aí é o computador ou celular que está junto com vocês. Tudo isso pode ser considerado canal. E o referente? Qual é o assunto sobre o qual nós estamos falando neste momento? Comunicação e os seus elementos, tá bom? Esse é o assunto, tá? Por exemplo, como é que as provas de concurso costumam, às vezes, pedir esses conceitos? Tem um texto para vocês, tá? E aí, nesse texto, lá no final, em regra, vem o autor, vem escrito quem foi, ou no enunciado, tá escrito o texto de fulano de tal. E aí pede para você identificar os elementos. E aí, o emissor é aquele que assina ou aquele que está elencado lá no enunciado da questão. O receptor pode ser vocês que estão lendo, mas às vezes dentro do próprio texto, aquele texto foi endereçado para alguém especificamente. Suponhamos que a gente tenha um texto ali escrito por uma revista e foi direcionado para o presidente da República. Então, quem que vocês vão entender como receptor? O presidente da República, tá bom? O texto vai te dar essas informações. A mensagem, tudo aquilo que está escrito lá, tá? Então, a gente tem que pensar no que a gente fala, porque o que efetivamente sai de lá é a mensagem. E aí, gente, pra gente aqui, o que seria código? Língua portuguesa, né? E dentro de um texto de prova, lá o texto escrito língua portuguesa. O canal de comunicação. O que você vai pensar? Às vezes o próprio texto da prova, ele te fala assim, esse texto foi enviado via e-mail, via não sei o que lá. Esse é o canal da comunicação. O texto também pode te dar essas informações. E o referente é o tema abordado, o assunto, tá? Suponhamos que a revista Veja escreva para o presidente da República um texto falando sobre a economia do país, né? Esse é o referente, esse é o assunto. Beleza? Para nunca mais esquecer. Outro conceito importante que nós temos quando o assunto é comunicação são as funções de linguagem, tá bom? Funções de linguagem. O que eu entendo ou o que eu considero como funções de linguagem? Quando a gente escreve um texto ou quando a gente diz algo, a gente não faz isso aleatoriamente. A gente tem um porquê, não é isso? Se eu estou conversando com vocês aqui agora, eu tenho um intuito, eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Fazer vocês compreenderem a língua portuguesa. Às vezes os alunos, eles costumam conversar com os professores também por um motivo, né? Por exemplo, às vezes esse aluno está querendo convencer o professor de alguma coisa, está pedindo um ponto, está pedindo uma notinha, está pedindo uma explicação, não é isso? Tem um intuito também. Então, todos os nossos textos, eles têm objetivos e a cada um desses objetivos, a gente tem um respectivo ou uma respectiva função de linguagem, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no slide para a gente poder fazer uma relação. Quantas funções de linguagem nós temos? 6. Nós temos 6 funções de linguagem. Olha que coincidência, eu tenho 6 elementos de comunicação e eu tenho 6 funções de linguagem no processo de comunicação. O que isso significa? Para cada elemento da comunicação, eu tenho uma função de linguagem correspondente, tá bom? E é isso que a gente vai entender então agora. Gente, função emotiva. Função emotiva está relacionada a quem ou a qual elemento da comunicação? Emissor. Tá bom? Emissor. A função emotiva, ela está relacionada ou ela está centrada no emissor. Tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês já já. Em regra, são textos escritos na primeira pessoa que demonstram a opinião mesmo do emissor da mensagem. Segunda função de linguagem que nós temos, função apelativa, também chamada de conativa. Gente, função apelativa, vocês lembram que é uma coisa que apela, que pede alguma coisa nesse sentido. Está centrada no receptor, tá bom? Está centrada no receptor da mensagem. Quando o aluno fica lá pedindo alguma coisa para o professor, tentando convencer e tudo mais, qual é a função predominante? Função apelativa ou conativa. O intuito é convencer o receptor da mensagem sobre alguma coisa, tá bom? Terceira função de linguagem,
que nós temos? Função poética. A função poética está centrada na própria mensagem. Mensagem. Pode acontecer? Pode. O que significa isso? Sabe aqueles textos que tem muitas palavras bonitas, né? Às vezes o aluno quis ali escrever uma coisa muito bonita, mas no final não conseguiu nem transmitir mensagem alguma. Ficou mais centrado na estilística, na beleza do texto, né? Quando o texto fica centrado ali na própria mensagem ou nas próprias palavras, predomina a função poética, tá bom? Função metalinguística. O que nós temos como função metalinguística? Ela está centrada no próprio código. A gente chama de função metalinguística o código em função do código, tá bom? Por exemplo, se eu quisesse utilizar os gestos para explicar o que é um gesto, eu estaria utilizando função metalinguística. Os dicionários que pegam as palavras e explicam as próprias palavras, nós temos o que? Função metalinguística. Um filme que fala sobre como produzir um filme, o que predomina? Função metalinguística, tá bom? Sempre o código em função do código. Função fática. O que é uma função fática? Em quem que ela está centrada? A função fática está centrada no canal. A função fática ela está centrada no canal. O que significa isso? Quando a gente pensa na comunicação, a gente pensa que a gente tem que chegar no outro, né? Puxar uma conversa ou abrir um canal de comunicação para que essa conversa evolua. E às vezes acontece que essa conversa não evolui. Né? Você fica... Quer ver um exemplo claro de quando a gente tem predominância da função fática? Dentro do elevador. Às vezes você está dentro do elevador ali, você vai subir 30 andares com a pessoa, você não conhece a pessoa e fica aquele silêncio horroroso dentro do elevador. E o que você faz? Fica puxando assunto. Nossa, e aí? Tá quente hoje, né? Você fica assim, tentando evoluir, mas não sai desse início, tá? Geralmente quando você tem, ei, olá, tudo bem? Ei, psiu, e só fica nisso, o que tá predominando? Função fática. E por fim, função referencial, centrada no referente. Referente. O que significa isso? O meu intuito é só informar sobre alguma coisa. Neste contexto que nós estamos aqui, pessoal, qual é a função de linguagem predominante? Função referencial. Por quê? O meu intuito não é falar dos meus sentimentos, o meu intuito não é ficar convencendo vocês o tempo inteiro de alguma coisa. Meu intuito não é ficar utilizando palavras bonitas. O meu intuito não é só ficar explicando palavras de língua portuguesa. O meu intuito não é só deixar o canal de comunicação aberto. O que eu estou pretendendo? Eu estou pretendendo passar uma informação para vocês. O assunto da mensagem é o que mais interessa no nosso contexto. Por isso, é o que neste momento predomina a função referencial. Geralmente, quando a gente tem textos informativos, reportagens, redações, o que predomina? Função referencial, certo? Para a gente finalizar então essa parte, vamos então ver um exemplo de cada uma dessas funções de linguagem. Primeiro, função emotiva. Olha só, gente, eu tenho aqui uma poesia que está escrita em primeira pessoa, né? A gente percebe aqui primeira pessoa. Qual que é o intuito, gente? Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, desfrutar os primores que não encontro por cá e tudo mais. O que ele está falando, gente, esse autor? Do sentimento dele, tá? Ele está falando só dele, o que ele quer, o que ele pretende, se ele está bem, o que ele deseja. Está centrado na primeira pessoa, demonstrou essa subjetividade, predomina a função emotiva, tá? Nas poesias a gente encontra muito função emotiva. Detalhe importante, a função emotiva e a função poética podem ser encontradas nas poesias.
você vai ter que identificar o quê? O que que predomina. Porque às vezes a gente encontra mais de uma função dentro de um texto, mas uma função ela é predominante, tá bom? Neste caso aqui, embora ele tenha utilizado muitos recursos, a linguagem esteja muito boa, tenha rima, predomina mais os intuitos e os desejos dele. Por isso que o que predomina aqui é a função emotiva. Função apelativa é uma função muito comum, né? Muito colocada nas propagandas. Por quê? Para que uma pessoa faz uma propaganda? O intuito da propaganda é convencer alguém de comprar algum produto, não é isso? Então predomina lá a função apelativa ou conativa. A gente vê muito com os verbos no imperativo. Compre batom, propaganda antiga, mas que exemplifica bem essa função apelativa. E beba Coca-Cola. O que você está fazendo? Você está mandando a outra pessoa fazer alguma coisa, tá? Nesse caso aqui, ela é bem aparente. De outras formas, pode ser um pouco mais sutil. Mas o intuito é convencer o receptor de alguma coisa. Terceiro caso, função poética centrada na própria mensagem, tá? A gente vê muito isso nas poesias, olha só. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sobado. De suco a suco, sugado. Sono a sono, sonado. Sangrado, de sangue a sangue. O que esse autor fez aqui o tempo inteiro? Brincou com as palavras, não foi isso? A gente nem pensa muito no sentido, mas a gente percebe uma construção muito bem feita com as palavras, né? Centrou na própria mensagem, função poética, tá bom? A função metalinguística, né? Nem coloquei aqui exemplos, trouxe aqui práticos, mas os dicionários e os manuais exemplificam muito bem essa função metalinguística. E como eu falei, novela que fala como que faz novela, filme que fala como faz filme, tudo isso é o código em função de um código, função metalinguística. Função fática, centrada no canal, quando você fica, né? Olá, psiu. Alô, tudo bem? A família, tá todo mundo bem? Assim por diante, né? O que a gente quer? Abrir, manter e ficar com o canal de comunicação aberto. Tem pessoas que têm dificuldade, né, de abrir e fechar o canal de comunicação. Tem gente que não sabe iniciar uma conversa, tem gente que sabe muito menos finalizar. Tem gente que liga para o outro lá no telefone e fica, então tá bom, e o outro fica puxando assunto. O que é o problema? Não sabe fechar o canal de comunicação, tá bom? E quando o intuito é só manter esse canal de comunicação aberto, predomina a função fática, tá bom? E por fim, a função referencial, que é quando você vai mesmo passar alguma informação. No exemplo que eu trouxe, né, está falando sobre a fotografia, foi desenvolvida antes das câmeras e tudo mais, né? E aí é um trabalho que quer fazer um levantamento do uso da fotografia, ou seja, o próprio assunto é o que mais importa no texto, tá bom? E aí a gente encerra então toda essa conversa sobre comunicação. Além da comunicação, existem dois conceitos importantes, linguagem e língua, tá? E eu te convido para assistir comigo a próxima aula para a gente trabalhar esses conceitos. Bons estudos para vocês e até a próxima!